Boa noite, amigos do Canal Proibido. Hoje trazemos uma história impactante para vocês, umbral entre a culpa e a luz. Continue nos ajudando. Se inscreva, deixe seu like e compartilhe. Vamos a mais esse relato. Eu não imaginava que tudo terminaria assim. Quando fechei os olhos pela última vez no leito de morte, carregava apenas o peso das falhas que acumulei ao longo da vida. Nada, porém, me preparou para o que viria depois. A morte não foi um suave apagar de luzes, mas uma passagem abrupta para uma realidade assustadora, onde cada erro do passado retornava para me atormentar. Antes de qualquer sinal de redenção, fui lançado ao umbral, um lugar de sofrimento e densidade espiritual que eu jamais concebera. Este é meu relato, tão real quanto a dor que ainda ecoa em mim. Minha primeira lembrança após o último suspiro foi um despertar confuso. Abri os olhos, inseguro se ainda estava no quarto do hospital. As paredes pareciam as mesmas, a cama também, mas algo no ar era diferente. Sentia-me leve e, ao mesmo tempo, atravessado por um frio cortante. Tentei chamar a enfermeira que entrou, mas ela não me ouviu. Passou por mim como se eu fosse invisível, indo direto à cama para ajustar o que logo percebi era meu próprio corpo, pálido, inerte. O pânico tomou conta de mim. Gritei, agitei as mãos diante dela, mas foi inútil. Chamei por nomes. Queridos, tentei orar, mas apenas o som da minha voz ecoava de volta. Logo depois, minha família chegou. Vi meu filho mais novo lançar um olhar triste ao corpo, enquanto minha esposa, com os olhos vazios, apoiava-se em uma amiga. A cena era dilacerante. Eu repetia, quase como um mantra: estou aqui, estou aqui. Mas eles não me percebiam. A impotência crescia dentro de mim como uma tempestade. Quando levaram meu corpo ao velório, acompanhei tudo como um espectador preso a um teatro cruel. A cada parente ou amigo que chegava, minha angústia aumentava. Via a dor deles, mas não podia consolá-los. Minha aflição se tornava mais densa, sufocando-me. Aos poucos, aceitei a realidade. Eu estava morto. Minha vida havia acabado. Diferente do que ouvira em leituras vagas sobre espiritualidade, não encontrei paz nem anjos acolhedores. Havia apenas um silêncio opressivo e um isolamento absoluto. Lembranças de minhas culpas surgiam em flashes. As mentiras que contei, a corrupção que pratiquei por ganância, os corações que feri, as chances que joguei fora. Cada detalhe se tornava mais vivo, como se meu espírito me julgasse em um tribunal implacável. Então, o ambiente mudou sutilmente. O cenário do velório começou a se distorcer. As paredes perderam cor, o ar ficou rarefeito. De repente, fui tragado para outro lugar. O chão parecia ceder sob mim. Enquanto caía, um frio além da carne perfurava minha consciência. Tentei resistir, mas não consegui. Aterrissei em uma paisagem sombria, de céu encoberto e atmosfera cinzenta. O vento carregava um cheiro rançoso de podridão. Compreendi ali que não era uma ilusão. Estava no umbral, preso. Ao abrir os olhos, vi apenas desolação. O solo lamacento, coberto de poças escuras, exalava enxofre. Um vento gelado soprava sem parar, trazendo lamentos distantes. As vozes eram incompreensíveis, mas o tom de sofrimento era evidente. Tudo parecia desbotado, oscilando entre cinza sujo e marrom. A luz, filtrada por nuvens eternamente carregadas, não era cálida, mas um clarão pálido que realçava a miséria do lugar. Caminhei, ou melhor, arrastei-me. Não sentia o peso de um corpo físico, mas a lama agarrava-se a mim, tornando cada passo um esforço. A culpa me consumia por dentro, como uma lâmina que atravessava o peito sem cessar. Não demorei a avistar outros vultos vagando. Alguns gemiam, outros murmuravam frases desconexas. Havia os que gritavam por socorro,
enquanto criaturas de feições distorcidas, quase bestiais, rondavam os mais frágeis. Aquela visão me chocou. Não estava sozinho, mas a solidão de cada alma era absoluta. Não havia consolo, apenas desconfiança e medo. O tempo ali era indefinível, como se dias e noites não existissem. Certa vez, ao subir uma encosta de pedras pontiagudas, encontrei um grupo de espíritos encolhidos sob um abrigo precário. Estavam sujos, com vestes rasgadas e olhares vazios. Aproximei-me, buscando alívio ou respostas. Um deles me olhou de soslaio e desviou o rosto. Outro, de traços duros, fixou em mim um olhar faminto. "Está perdido?" perguntou, com voz rouca que misturava desdém e curiosidade. "Não sei onde estou nem como sair", respondi. Ele deu um riso seco. "Não há saída. Somos prisioneiros de nossa própria miséria." Apresentou-se como Otávio, embora eu duvidasse daquilo, e disse conhecer lugares melhores no umbral. Cidades trevosas, habitadas por espíritos que tentavam organizar-se, mas sucumbiam à tirania e à violência. Vícios terrenos persistiam ali, como se a morte não os apagasse. Por um instante, senti-me tentado a segui-lo, mas algo em mim resistiu. Ceder só prolongaria meu tormento. Mal me afastei, fui cercado por entidades agressivas, brandindo correntes e ganchos. Insultavam-me, gritando como se eu fosse a causa de suas desgraças. Antes que pudesse reagir, correntes frias enroscaram-se em mim. A dor era real, queimando minha forma espiritual. Arrastaram-me por vielas escuras até um lugar que chamo de Vale dos Justiceiros. Ali, espíritos sedentos de vingança castigavam os que em vida causaram sofrimento. Não eram juízes divinos, mas almas presas a um ciclo de ódio. Jogado ao chão, ouvia risadas e insultos, enquanto cada golpe ecoava um erro do meu passado. Depois de um tempo indefinível, fui levado a um calabouço de muros carcomidos e portões rangentes. Fui algemado e atirado em uma cela úmida, onde o frio penetrava fundo. Imagens da minha vida surgiam sem parar, traições, ganâncias, súplicas ignoradas. Cada riso de escárnio que dei em vida voltava como uma gargalhada sombria nas paredes. Certo dia, a porta abriu-se com um estrondo. Uma figura esguia, de capa negra e olhos fundos entrou. Sem dizer nada, soltou-me das algemas, mas prendeu uma corrente ao meu pescoço. "Venha, você será útil", ordenou. Não tive escolha. Segui por corredores cheios de gemidos até um pátio onde outros espíritos em frangalhos trabalhavam sob o comando de guardiões sombrios. Construíamos muros ou escavávamos túneis sem propósito claro, sem descanso ou piedade. Exausto, sentei-me em um canto e chorei em silêncio. Conheci ali outras almas. Rafael, um advogado que em vida vendeu sentenças, lamentava o arrependimento tardio. Clara, que se suicidara após um relacionamento abusivo, buscara paz, mas encontrara mais tormento. Essas conversas traziam um fio de humanidade àquele caos. Alguns, porém, recusavam-se a mudar, afundando-se no ódio e juntando-se aos tiranos do umbral. Um dia, um tumulto irrompeu. Raios de luz cortaram o ar e vultos luminosos surgiram. Eram socorristas espirituais, emanando calor e serenidade. Portas foram arrombadas e vi espíritos se lançarem aos seus pés. Um deles estendeu a mão a uma alma encolhida, dissipando a escuridão ao seu redor. Aquilo acendeu uma chama em mim, mas muitos eram puxados de volta pelos guardiões sombrios. Um socorrista aproximou-se. "Quer sair daqui?" "Sim, pelo amor de Deus, sim", respondi, mas hesitei. A culpa e o medo me seguraram. Nesse instante, forças trevosas me arrastaram de volta, e a dor me trespassou como agulhas. Ele recuou, seguindo outros mais prontos para a luz. Fui levado a um núcleo de viciados, com ruas decadentes que lembravam antros terrenos.
O ar cheirava a tabaco e entorpecentes espirituais. Almas vagavam como sombras, tentando saciar desejos impossíveis. Ali vi meus próprios vícios emocionais. Orgulho, controle, busca por status, refletidos em cada esquina. Era um espelho cruel. Não sei quanto tempo passei ali. O sofrimento distorcia a percepção. Mas em um momento de lucidez, parei em uma rua deserta, ajoelhei-me e chorei. Não era medo, mas arrependimento genuíno. Perdão, eu sinto muito, repetia, reconhecendo meus erros. Uma brisa morna me envolveu e um clarão suave surgiu. Um socorrista sereno aproximou-se. Você se abriu ao perdão. O caminho é longo, mas deu o primeiro passo. Venha. Hesitei, mas segurei sua mão. Uma energia quente me percorreu, e apesar dos rosnados das trevas, meu arrependimento me protegeu. Fui levado a um posto de socorro, um oásis no deserto de dor. Havia outros resgatados, ambientes limpos, uma calma que eu não sentia há tempos. Não era o céu, mas um lugar de cura. Enfrentei lembranças dolorosas e resisti à revolta. Em sessões de auxílio, revisitei mentalmente aqueles que prejudiquei, sentindo vergonha e buscando reparação. A transformação, diziam, vinha passo a passo. Não sei se minha história tem um fim feliz. Ainda trilho esse caminho, mas deixo este testemunho. A morte não apaga nossos erros. O umbral reflete o que cultivamos dentro de nós. Falhas graves. Nos prendem as sombras, mas a ajuda exige abertura. Vi almas que se afundaram no ódio e outras resgatadas por um sopro de fé. O umbral é real, frio, fome, escuridão, um espelho das nossas fraquezas. A redenção nem sempre vem logo, mas aprendi que a esperança nasce quando reconhecemos nossos erros e buscamos mudar. Cada passo no bem me afasta daquele abismo. Que isso sirva de alerta aos que ainda vivem.